em declaração de líder, a bancada do Podemos. Senhora presidente, caros colegas, hoje o maior gangster que o Brasil já viu chega ao nosso estado. Não citarei o nome do meliante para evitar qualquer tipo de problema. Tal cidadão chega com agenda secreta. Mesmo liderando todas as pesquisas de opinião, não comunica onde estará em sua passagem pelo Rio Grande do Sul. Talvez por medo do povo, que segundo essas mesmas pesquisas o elegerá em primeiro turno. Talvez este seja o primeiro caso no mundo, colegas, de um político tão popular, mas tão popular, que tem medo de sair às ruas e enfrentar a realidade. Provavelmente por saber que gaúcho é um povo sério e trabalhador, e não aprecia políticos corruptos. Este político, qual eu reforço que não citarei o nome neste momento, traz junto dele ideias ultrapassadas, que deixaram o país, anos após seu partido ficar no poder, uma carga tributária brutal sobre os ombros dos brasileiros. No último dia 29, completaram-se 149 dias deste ano de 2022. Este foi o tempo médio que, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, o brasileiro precisou trabalhar só para pagar seus impostos. Mas, apesar desse índice altíssimo, é a primeira vez que temos redução por 3 anos seguidos nos dias necessários de trabalho para o pagamento de tributos. Para se ter uma ideia, em 2003, no início do governo Lula, o brasileiro trabalhava 135 dias ano para cumprir com o pagamento de seus impostos. Após anos de inchaço da máquina pública, no fim de 2016, último ano do PT no poder, os dias de trabalho necessários para cumprir com as obrigações tributárias subiram para nada menos que 153 dias, o recorde da série histórica contabilizada pelo IBPT desde 1986. Segundo o jornalista Fernando Rodrigues, do site UOL, de 2003 até 2015, os governos petistas triplicaram os gastos com a folha do funcionalismo da União, passando de 78,6 bilhão para inacreditáveis 238 bilhões. Segundo o Ministério do Planejamento, havia pouco mais de 530 mil funcionários públicos civis da administração pública federal em 2002, último ano de Fernando Henrique Cardoso. Em 2015, findando o governo desastroso de Dilma, esse número tinha aumentado 35%, atingindo mais de 716 mil funcionários públicos federais. É bom lembrar que neste período houve um grande salto tecnológico, pelo qual, teoricamente, a necessidade de braços humanos para desenvolver funções administrativas deveria ter diminuído. Também é bom frisar que a população brasileira cresceu neste período cerca de 17%, ou seja, considerando que não houvesse qualquer avanço tecnológico e o trabalho se mantesse igual, os 35% de crescimento no funcionalismo federal representam muito mais gente per capita do que o crescimento de 17% da população. A prova de ineficiência desta política é que os serviços públicos não melhoraram com a ampliação do quadro de servidores. Podemos afirmar, inclusive, que ao término dos governos do PT, o cidadão pagava mais e tinha piores serviços. Ainda, segundo o mesmo jornalista do UOL, dados do Ministério da Fazenda mostram que de janeiro de 2001 a dezembro de 2015, os gastos primários do governo, ou seja, sem considerar o pagamento de juros da dívida, saltaram de 205 bilhões para absurdos 1,1 trilhão. Em valores correntes, um aumento de 463,5%, sendo que no mesmo período a inflação acumulada foi de 166,9%. O modelo que o candidato do PT defende é de um Estado mais inchado, pesado e caro ao cidadão, com estatais recheadas de companheiros ganhando salários extraordinários para pouco ou nada fazerem. Um modelo comprovadamente ineficiente e pago, é claro, pelo cidadão brasileiro. Já o presidente Jair Bolsonaro vem tentando reduzir a carga de impostos. Prova disso é o PL que já foi aprovado na Câmara e agora aguarda a votação no Senado para limitar o teto do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Uma prova que o presidente vem tendo sucesso na difícil empreitada de diminuição da carga tributária é a diminuição inédita de 153 para 149 dias necessários de trabalho para pagar impostos, conseguindo por ele e seu governo nos últimos anos. Na direção contrária, ainda observamos bizarrices, e peço atenção aos colegas. Em Araraquara,
cidade de São Paulo, onde o PT governa, o prefeito petista Edinho Silva protocolou um projeto que cria o chamado IPTU dos mortos. Isso mesmo, colega, IPTU dos mortos. A proposta aprovada em primeiro turno na semana passada visa cobrar uma taxa anual das sepulturas. Ou seja, para o PT, nem depois de morto o cidadão pode ter descanso dos impostos. Até é bom que a gente fale baixo, porque vai que alguém escuta e queira fazer o mesmo aqui na nossa região. É algo óbvio, mas todos que têm o mínimo de inteligência concordam que o dinheiro é melhor gerido e aplicado pelo próprio cidadão do que pelo governo. Por isso, precisamos manter o modelo de desestatizações, terceirizações e modernização do serviço público. Quanto mais focado o governo for, menos impostos teremos de pagar e mais ricos e desenvolvidos nós seremos. Para finalizar, é bom lembrar que o dinheiro desviado por anos dos brasileiros também é oriundo dos impostos que pagamos. Ou seja, quem apoia o modelo que, mesmo com o mundo estando em paz e sem pandemia, quase nos levou ao colapso econômico na crise de 2015, deve seguir votando no que certa vez Geraldo Alckmin sintetizou como, abre aspas, uma organização criminosa travestida de partido político, fecha aspas. Alckmin, agora vice de Lula, se referia na oportunidade ao PT. Já quem tem o sonho de viver em um país com menos impostos, mais livre e mais desenvolvido, só tem uma escolha: Jair Bolsonaro. Obrigado.